glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Amém. Quem não esteve aqui ontem? Amém. Quem não esteve aqui ontem, na verdade, se você está aqui, você não ouviu as outras ministrações. É ali, não sou eu não, viu? As outras ministrações, desde quinta-feira, eu indico você a abrir no nosso canal no YouTube, porque é como se Deus ele começasse a pavimentar um caminho, uma estrutura. Primeiro, eu acredito que o pastor fez a faxina geral, para uma estrutura ser construída nas nossas vidas. Então, eu convido você a acessar no YouTube e perceber tudo aquilo que Deus foi construindo e compartilhando com você. Vai continuar compartilhando essa manhã e de noite tem mais. Amém? Com o pastor apóstolo Eliezer Rodrigues. Mas o Senhor me instruiu a tratar com você nessa manhã sobre o motivo, a razão, o propósito, o pano de fundo da vida abundante. E esse pano de fundo, o motivo pelo qual nós devemos prosperar, chama-se propagação do Evangelho. O plano global de Deus sempre vai ser esse. Que pessoas cheguem ao pleno conhecimento e conheçam Jesus, assim como um dia você conheceu. E Simon Potter, ele vai dizer assim, prosperidade não é aquilo que a gente retém, mas é aquilo que passa por nós. Então, Deus quer confiar riquezas para aqueles que têm consciência de propósitos eternos. Então, se você está aqui nessa manhã, você é um candidato em potencial, onde Deus quer confiar riquezas a vocês, porque vocês têm um senso de propósito eterno. Então, nessa manhã, a gente vai tratar sobre o princípio da mordomia. Porque nós estamos aqui para administrar riquezas. E a forma como nós administramos essas riquezas, elas reverberam, elas vão refletir na nossa eternidade. Amém? Então, a gente já entendeu bem direitinho o que é prosperidade. E lá em Salmo 112, no verso 3, diz assim, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. A gente compreende que prosperidade é uma coisa e riqueza é outra. Prosperidade começa de dentro para fora e afeta toda a sua vida. A gente entende que uma vez que a gente nasceu de novo, a gente passa a ser próspero. E eu gosto de um exemplo que pastor João Roberto ele dá, né? Porque a prosperidade, ela é o fundamento da riqueza. E propagar o evangelho é o motivo pelo qual nós prosperamos. Mas o pastor João Roberto dá um exemplo bem específico. Ele fala, você já foi numa sorveteria tomar sorvete? Já, né? Aqui está cheio de sorveteria, gente. Campina Grande é mais frio, mas aqui tem um calorzinho para a gente tomar sorvete. Então, quando a gente vai na sorveteria, a gente pega o casquinho e coloca a bola de sorvete. Ele diz, ei, o casquinho é a estrutura que comporta as nossas riquezas. O casquinho é a prosperidade bíblica. A riqueza é só a cobertura que vem por cima. É só o plus. Então, porque você é próspero, você sabe administrar riquezas segundo a ótica de Deus, segundo o parâmetro de Deus nessa sociedade. Amém? Mas o princípio da mordomia, ele precisa estar bem estabelecido em nossos corações. Esse livro que o pastor Jorge estava indicando aqui, Derek Walker, ele é perfeito porque ele toca de forma equilibrada em todos os pontos. E algo que ele fala, ele diz assim, o princípio de mordomia é o fundamento para o gerenciamento financeiro divino. E lá em Tito, no capítulo 1, no verso 7, fala sobre o bispo que administra a casa de Deus. E uma dessas definições de administração é mordomo. E o mordomo, ele é o serviçal encarregado de administrar a casa. É alguém que cuida do que não é seu. E Jesus, ele traz esse conceito para nós, para que a gente venha aplicar o princípio de mordomia, consciente de que eu cuido daquilo que não é meu. Então, às vezes, a gente está com aquela consciência, Thalita, está tudo bem, eu dou os 10%, eu devolvo o meu dízimo. Mas os outros 90% eu administro como eu quero. Não, você é mordomo dos 100%.
Você administra segundo a vontade dele, de forma sábia. Aleluia. Vai comigo em Lucas 19. Lucas no capítulo 19, eu vou esperar você chegar lá. Quem chegou, diga eu sou próspero. Quem não chegou, diga eu também. Aleluia. Em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 11, diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Verso 12, ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Jesus, ele começa a tratar e a retratar acerca dele mesmo. E ele fala isso especificamente, ele propõe essa parábola nesse lugar geográfico, perto de Jerusalém. Porque os judeus, eles rejeitaram Jesus. Então, intencionalmente, ele começa a propor essa parábola e falar acerca dele mesmo. No verso 13, então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Uau! E a mina era uma moeda grega de ouro, e o seu valor equivalia a 100 dracmas gregas. Cada dracma era equivalente a um denário romano, que tipificava exatamente um dia de trabalho, correspondente ao salário de um dia de trabalho braçal. Mas aqui ele se refere à mina. E a mina pagava cerca de 3 meses de trabalho. Então, 10 minas equivaliam aproximadamente a meio quilo de prata. Então, ele foi trazendo isso no verso 14, ele continua. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram a delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Os judeus, eles rejeitaram Jesus. Eles odiaram Jesus. No verso 15, contudo ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham o quê? Lucrado. Então, a forma como você administra os seus recursos importa para Deus. A forma como você gerencia os negócios importa para Deus. Não, Deus não quer saber do lucro. Não, Ele quer saber sim daquilo que Ele te confiou como capacidade e habilidade. O que é que você está fazendo com isso? Os dons que Ele te confiou. Sabe, a gente teve aula com um pastor André de São Paulo, lá na escola de missões, e ele disse: sabe que eu me percebia com uma unção para negociar? Ele é um empreendedor, um empresário. Ele diz: eu percebi a unção de Deus quando eu estava ali negociando. A gente já aprendeu ontem que secular não existe, é uma mentira. Então você pode sim perceber Deus operando através da sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios. Para fechar contratos de forma assertiva. Aleluia. E ele fala aqui que ele vai voltar. Sabe que haverá uma prestação de contas? Jesus, ele vai voltar. Aleluia. A gente vai ter que dar conta daquilo que a gente tem feito. De como a gente tem feito. Então não é bom o empresário sonegar impostos. Oh, aleluia. Você vai dar conta de como você tem gerenciado o seu negócio também. E no verso 16 diz assim: o primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Veja, ele fala a tua. Essa consciência de que não é meu. Você tem um aplicativo aí no banco, você tem uma conta aí, amém, recheada em nome de Jesus. As que não estão vão ficar, porque essa é a realidade de Deus para a tua vida. Mas você precisa ter consciência de que isso não é seu. Você já tem um Senhor sobre a sua vida.
Aleluia. Então havia essa consciência aqui. E no verso 17 fala assim: muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre as 10 cidades. Às vezes nós achamos que 10 minas é muita coisa, é muito dinheiro, um salário de 3 anos. Mas ele chamou de pouco. Porque sabe, tudo aquilo que você administra aqui, por mais que você administre milhões, tudo isso ainda é considerado irrisório diante daquilo que você vai provar em Deus. Tudo isso é mínimo comparado com as riquezas que nós vamos desfrutar nas regiões celestiais. Mas a forma como você administra o pouco importa. Porque a maneira como você se prova fiel é isso que vai lhe qualificar para desfrutar de riquezas celestiais. No verso 18 diz: o segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. E do que se trata essas cidades? Isso nos mostra que existem diferentes tipos de recompensas eternas. Sabe, eu não sei se você pensa que a sua vida é só isso aqui, mas eu vou te dizer nessa manhã, não é só isso. Existe galardão para você na eternidade. E a forma como você gerencia as coisas aqui vai ter um impacto naquilo que você vai gerenciar lá. Então, se você é fiel aqui nessa terra, com um pouco, fique pronto, porque sobre o muito Deus vai te colocar. Aleluia. E a gente poderia continuar lendo, até que chegou num servo, no verso 20, diz assim: então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Conservar não é multiplicar. Você não é fiel quando conserva. Você é fiel quando multiplica. Eu tenho aqui só o meu negocinho. Só a minha vida, só o meu trabalho. Vai ficar por isso mesmo. Não, se multiplique. Thalita, mas eu não tenho um negócio. Multiplique a si mesmo. Se você é um servo de Deus, um fiel dispenseiro, se auto-multiplique. Faça pessoas excelentes como você é excelente. Aleluia. E ele continua: tive medo. O medo sempre vai paralisar e te colocar num lugar de estagnação. Onde você não produz nada, onde você não faz nada, mas você acredita que está conservando tudo. Aleluia. Então a gente consegue ver aqui claramente que a forma como nós gerenciamos os nossos recursos aqui vai afetar, impactar a nossa eternidade, vai influenciar nos nossos galardões, vai impactar naquilo que Deus tem para nós no futuro. Aleluia. Então essa é uma grande oportunidade que eu e você temos de tocar vidas por meio do dar. Está na hora de nós entendermos esse princípio de mordomia. Entender mordomia é entender que eu não sou dono, eu sou mordomo e eu gerencio aquilo que Deus me confiou. Aleluia. Sabe quando o agricultor ele vai lá e planta uma semente? Ele é o principal beneficiado com aquilo. O agricultor não fica, mas rapaz, não vou plantar a semente não. Não vou plantar essa semente, não. A semente, ela produz para si mesmo? Não, ela vai produzir para o agricultor. Aquele que plantou, aquele que regou, aquele que foi fiel. Então, fique tranquilo, se você tem plantado, você vai colher. Porque esse princípio, ele ainda é aplicável. E ele é genuíno e verdadeiro. Então, enquanto houver inverno, sol, verão, chuva, haverá colheita para você. Aleluia. Vai comigo lá em Lucas, no capítulo 16, no verso 9. Lucas 16, no verso 9, diz assim: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. E aqui quando ele fala iníquo, ele fala sobre este mundo, das riquezas desse mundo, fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem,
aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Sabe, as pessoas que são salvas com aquele valor que você investe. Aquelas pessoas que são ajudadas, que têm a sua vida transformada por intermédio do seu dinheiro, daquilo que você tem investido. Se você tem plantado, se prepare para a recepção celestial. Se prepare para você se deparar com pessoas que você nunca viu fisicamente, mas vai dizer: ei, a tua semente me alcançou de alguma forma e eu estou aqui com você. É isso que ele está dizendo aqui. Ei, tem amigos que vão te recepcionar naquele lugar. Faça discípulos de Cristo. Porque nos tabernáculos eternos, nas moradas eternas, eles serão gratos por aquilo que você fez. Nossas atitudes de amor enquanto cristãos estão respingando em pessoas. Aleluia. Então as riquezas, a forma como eu gerencio as riquezas aqui, podem ser investidas para conquistar aquilo que o dinheiro não paga, aquilo que tem peso de eternidade. Aleluia. E no verso 10 ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isso me mostra que lealdade e fidelidade não é determinada por quantidade confiada, mas pelo caráter da pessoa que faz uso dele. Então você talvez pense: quando eu tiver um cargo alto na minha empresa, eu vou ser fiel. Não! Não está relacionado a isso, está relacionado ao seu caráter de lealdade e fidelidade. Então você é fiel com aquilo que Deus te confiou atualmente. Talvez você pense: eu recebo menos de um salário mínimo, então quando eu receber 3 salários mínimos, aí eu vou começar a ser fiel, Thalita. Aí eu vou devolver meus dízimos. Aí eu vou ofertar na igreja, nos projetos, no telão, na vida dos missionários. Não. Se você não consegue ser fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito, porque Deus ele não está visualizando quantidade, Ele está visualizando qualidade de um coração genuíno, sincero e contrito. Então, todas as vezes que o diabo disser para você: o que você tem é pouco, é irrelevante, seja fiel. Sabe, eu estava aqui em 2015 e eu estava aqui sentada e de repente Eduardo Cardoso estava ministrando. Talvez você já tenha me visto ouvindo, falando isso aqui, mas você vai ouvir de novo, estou aqui. Amém? E ele estava ministrando aqui e o Espírito Santo disse: plante na vida dele. Mas eu não sei se ele é corretor, arquiteto, pastor. Ele é tudo. Ele é um homem muito rico, com muitos apartamentos, muitas propriedades, e o Espírito Santo disse: plante na vida dele. Eu disse: como é a história? Esse homem precisa de dinheiro não, Senhor. Aí ele disse: eu não estou falando que ele precisa, eu estou falando que você precisa plantar. Porque tudo que a gente faz não diz respeito ao outro, mas diz respeito a nós e a nossa prestação de contas com o Senhor. E de repente, eu fui olhar na bolsa, eu já estava convencida que precisava dar, mas pasma, em 2015, juntando todas as moedas de 5, de 25, de 10, dava R$1. Eu digo: dá R$1 para esse homem, vou nada. E eu fiquei naquilo, resistindo. E o Espírito Santo: obedeça. E de repente eu me levantei. Antes eram uns potinhos, uns baldinhos de madeira. E eu fui, parece que na hora que eu cheguei aqui na frente, era mesmo no centro. Ficou um silêncio a igreja e as pratinhas caindo em câmera lenta. Ou seja, todo mundo estava vendo que aquilo era moeda. Em câmera lenta. Eu digo: Senhor, nunca mais me faça passar essa vergonha. Dá um homem rico desse, próspero, R$1. Mas o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração: Thalita, porque você foi fiel no pouco, eu consigo te colocar sobre o muito. Porque você é fiel nos 5, nos 10, nos 30, nos 40, nos 50. Deus pode te colocar sobre os milhões. E depois daquele dia, eu nem penso 2 vezes. Eu consigo ser fiel nos 100, nos 200, nos 500, nos 1000. Aleluia. Porque eu fui fiel àquela direção. E sabe que imediatamente eu estava ali sentada e
o pregador, o ministro Eduardo Cardoso, ele se voltou para mim. Isso aí não precisa postar não, viu, Rafa? Brincadeira. I love you, Rafa. Essa líder da mídia é top, viu? Maravilhosa. Vão servir na mídia, gente. Com Rafa e Gil. E de repente, estou deixando ela com vergonha. E de repente ele se voltou para mim e ele deu R$100. E aquilo me mostrou, existem colheitas imediatas. Ei, quando você é fiel a uma direção, existem colheitas imediatas. Naturalmente, aquilo que demoraria anos está sendo antecipado porque você está sendo fiel a uma instrução. E quando você é fiel a uma instrução, Deus é fiel em fazer manifestar na sua vida aquilo que Ele mesmo planejou e projetou. Aleluia. Então, fica atento às instruções que Deus tem te dado. Aleluia. Não se trata da semente por si mesma, se trata do coração disposto em obedecer a Deus. Não é sobre valores, quantidades, é sobre fidelidade e um coração disposto a obedecer a Deus. Aleluia. E no verso 11 do capítulo 16 de Lucas diz assim: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, o que a gente contempla hoje como riqueza é algo pequeno, é algo mínimo diante da verdadeira riqueza. Se você não gosta desse assunto, sinto muito. Talvez o céu não seja um bom lugar para você, porque lá fala que as ruas são de ouros. Você não quer ter um brinco de ouro? Como é que você vai pisar no ouro? Aleluia. Deus ele não tem problema com riquezas, Ele tem problema com as riquezas que tem o teu coração. O problema está na avareza, no amor. Mas enquanto o dinheiro, o recurso, ele não for o centro da sua vida, está tudo certo. Deus não tem problema, querido, em liberar de forma intensa sobre a tua vida. Ele só precisa localizar o teu coração. Ele só precisa entender que o teu olhar está para promover o reino, tocar pessoas. Não é sobre uma visão egoísta, centrada em si mesmo. É sobre os outros. Quantas pessoas? Sabe, eu lembro que certa vez eu fui fazer uma feira com o Lucerne, a gente foi entregar na casa dessa pessoa. E sabe que ela nem rendeu graças a mim? Foi graças a Deus. Quando você faz algo bom, graças são tributadas a Deus. Aleluia. Fique tranquilo, a glória não é sua, é dele mesmo, mas ele precisa que você faça. Deus em sua soberania, ainda assim, ele diz: ei, seja meu cooperador. Toque vidas por meio do dar, ei, seja resposta. Eu não sei se você já provou de ser resposta de oração, mas não tem nada mais gratificante. De você dizer: ei, eu estava precisando exatamente disso. É porque às vezes a gente quer algo estrondoso. Mas uma vez uma irmã, ela disse: eu estava com vergonha de lhe dar um rímel. Mas eu estava precisando justamente do rímel. E ela foi sensível de me dar um rímel, você entende? Aleluia. Aleluia. E no verso 12 ele diz: se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, os recursos que nós tocamos aqui é alheio, é do Senhor, não é nosso. Aleluia. Nessa vida nada nos pertence. Nós somos mordomos, administradores dos bens do Senhor. Agora no céu, entretanto, receberemos uma herança e o direito de possuí-la. No verso 13 ele diz: ninguém pode servir a dois porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Sabe, o seu coração, ele só precisa ter uma pessoa no trono. Ele só pode ter uma pessoa no trono. Uma pessoa, ela não pode se dedicar de todo o coração a serviço de um ou de outro, mas ela só pode se dedicar a um ou a outro, mas ela não pode se dedicar a ambos simultaneamente. Então, o único senhor que concorre com o senhorio de Deus na tua vida é Mamon.
Veja como ele colocou isso em um parâmetro alto. Por isso que o mundo ele vive em uma busca desenfreada por riquezas e recursos. Porque o Senhor que está governando sobre ele é Mamon. Então ele está mais empenhado em ter para si, E quantas são as pessoas que estão adoecidas, psicologicamente falando, por causa de uma busca desenfreada, inalcançável, inatingível por recursos, por dinheiro, porque eu preciso ter. Mas nós já somos e porque somos, temos. Você não precisa provar nada a ninguém, porque você tem. As pessoas lá fora, elas querem ter para ser, mas você não precisa disso, você já é, por isso você tem. Aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem. Ei, existe um lugar certo para acumular dividendos. Ele diz: acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro. Eu gosto que Rick Renner ele vai dizer: onde estiver o seu dinheiro, aí também está o seu coração. Se você realmente quiser saber onde está o seu coração, avalie para onde está indo o seu recurso. Avalie em que você tem investido. Se você quer saber onde está o coração de uma pessoa, siga o dinheiro dela e você vai descobrir. Se ela vive uma vida para si mesma, não só para mim, para minha família. Está tudo bem, está tudo confortável com os meus, então eu não me importo com o outro. Aleluia. O que será seu para sempre, querido, são as riquezas eternas. Porque você sempre as terá. Suas finanças atuais, elas não são sua possessão. Elas foram confiadas a você temporariamente. Ei, Jesus está voltando. Aleluia. E no verso 24, ele vai repetir novamente aquilo que Lucas, no Evangelho de Lucas está disponível. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Alguém já disse que as riquezas, elas são um excelente servo, mas um péssimo patrão. Você não pode ser subjugado, dominado pelo dinheiro. E quando é que você é subjugado, dominado pelo dinheiro? Quando o que você tem no bolso ou na conta determina o seu nível de alegria. Quando o que você tem na conta diz se você vai sorrir ou você vai ficar triste. Aleluia. Mamon está exercendo domínio sobre você quando a sua alegria está vinculada ao que você tem. Aleluia. Mas quando você anda por fé e não por vista, consciente de que o seu Senhor não é Mamon, mas o dono do ouro e da prata, tudo vai bem. Eu me alegro com e eu me alegro sem, porque eu sei que aquilo que é meu está vindo, está chegando, está se manifestando, vai acontecer. Aleluia. Lá em 1 Timóteo 6,6 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. No verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu não sei se você se lembra, mas quando o seu filho nasceu, ele veio como? Sem nada. E ele está sinalizando aqui: ei, quando você morrer, ou quando você for arrebatado, quando o seu corpo for transformado, você não vai levar junto com você o carro, a casa, as roupas. Então, deixe de pantim. Deixe de moído, deixe de milindre. Não, é porque as minhas coisas ninguém mexe. Querido, você não tem mais a sua vida como preciosa para si mesmo. Então, não é nada sobre você. Por isso, quando Deus me manda dar sapato, eu dou sapato. Porque não é meu, é dele. E se Ele quer tocar pessoas através disso, eu estou aqui, disponível para ser um canal. Aleluia. Luciana também não liga não, porque eu pego mesmo as coisas dela. Brincadeira.
E aqui ele vai dizer no verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, o mundo ele anda nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ei, você é rico de coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro ele compra o Rivotril, mas ele não te dá uma noite de sono tranquila. O dinheiro aparentemente te deixa alegre, mas ele não te dá a paz que excede todo entendimento. Que é deitar e dormir tranquilo, consciente. Eu tenho um dono. Aleluia. Aleluia. Então aqui ele faz uma repreensão severa contra a avareza e a devoção a coisas no lugar de Deus. Aplique as suas riquezas no cumprimento do propósito de Deus. Aleluia. O vídeo vai dar certo? Amém. Eu tenho um vídeo para passar com você, para você. Mas em Mateus 24:14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Sabe, o evangelho ele é de graça, mas o meio para levá-lo custa caro. Rosilon falava, o evangelho é de graça, mas a encanação é cara. Ninguém chega nas nações para anunciar o perdido sem recursos. Sabe, tem um casal de missionários que eles estão se preparando para as tribos indígenas, para os povos umamis, é uma tribo. Eles precisam aprender o dialeto, porque eles não falam, né? Eles não têm nem alfabeto. Então, eles vão aprender o dialeto para construir um alfabeto, para conseguir traduzir a Bíblia. Mas só para eles chegar nessa tribo, você sabia que tem pessoas no Brasil que ainda não foram alcançadas com essa palavra? Então, essas tribos, dentro mesmo aqui do Brasil, na Amazônia, só para eles irem no teco-teco, aqueles aviões, que a mulher mostrou até um vídeo a gente, ela vomitando, porque para eles chegarem ali é mais de 4 mil reais. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam as férias deles e iam para aqueles povos. E eles só podiam levar 180 quilos no avião. Com comida suficiente para todos os dias, com roupa, alimentação, com a filha dele. Então, eles emagreceram para conseguir chegar lá. Mas sem recurso não chega. E eles ficam lá, queridos, comendo biju. A única alimentação daquele povo é biju, macaxeira, peixe e caça. Então, elas preparam o biju, colocam em cima da oca, as baratas vêm de noite, ficam e depois eles vão comer aquele biju. Mas existem pessoas que entenderam que não têm a vida como preciosa para si mesmo. E eles investiam do próprio bolso. E eu não estou falando de gente que não tem nada, não. Ele era concursado público. Ela também trabalhando, tinha sua profissão, mas eles abriram mão disso para estar lá com aquele povo, querido. Porque alguém precisa anunciar. E se você não vai, você precisa ser aquele que vai enviar. Aleluia. Como o pastor Jorge disse assim, eu não vou estar lá fisicamente não, mas as minhas orações, os meus recursos, eles vão tocar. Aleluia. O nosso diretor da escola de missões, ele diz assim, se nós nos recusamos a sustentar missões, nos opomos a fazer a vontade de Deus. É muito bom estar aqui. E se você tem o privilégio, se Deus te chamou para estar aqui, invista em quem decidiu abandonar a zona de conforto para estar lá. Aleluia. Mateus 28, 19 e 20 diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso aqui é a grande comissão. Jesus disse, as últimas coisas que eu vou falar para vocês é ide. Façam discípulos. E a palavra nações no original, ela não significa países, mas significa povos. Então, quando a gente fala que vai para os Estados Unidos, a gente não está indo pela nação, a gente está indo pelas pessoas que precisam conhecer.
Porque lá, querido, talvez eles estejam bem abastados de recursos, mas o índice de suicídio é altíssimo. O índice de infelicidade é altíssimo. Lá tem muitos, o que nós conhecemos como workaholics. Eles amam trabalhar. Muitas vezes o trabalho tem ocupado esse lugar de senhorio na vida deles. Aleluia. E sabe que existem 17 mil línguas no mundo? E quantas dessas 17 mil línguas já foram alcançadas? 10 mil línguas já foram alcançadas. 10 mil povos distintos já foram alcançados. Mas existem os últimos 7 mil povos. E se você tem um chamado para ir, querido, fique certo que Deus está contando com você nesses últimos dias. E esses últimos 7 mil povos, a igreja tem a tarefa dessa reta final. Aleluia. Pode colocar o vídeo. Amém. Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor. Amém. Sabe, querido, essa é a colheita da última hora. E os seus recursos, eles precisam servir ao propósito de Deus. A nossa vida, ela é muito confortável. E a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Para que outros conheçam aquilo que você já conhece. T.L. Osborne, ele dizia, ei, por que tantas pessoas escutam o evangelho mais de uma vez quando alguém nunca ouviu sobre Jesus? É muito mais profundo do que você pensa. Entrar em uma cosmovisão diferente da sua, onde as pessoas têm crenças diferentes da sua para anunciar Jesus. Não só com palavras, mas com atitudes e com ações. E o profeta Abacuque, ele disse, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas elas cobrem o mar. Ei, Deus está te convidando para ser participante de algo maior do que você. Deus está te convidando para viver além de si mesmo. Deus está dizendo, ei, existem povos, pessoas, o que é que você tem feito para mim? Aleluia. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais assim como eu posso fazer mais. Aleluia. E Kenneth Hagin, ele fala, na economia de Deus, prosperidade é um meio para um fim. Prosperidade é um meio para um fim. E qual é esse fim? A evangelização do mundo. Então o que você faz aqui vai repercutir nas nações. A tua fidelidade, ela tem peso diante do Senhor. Existem recompensas para mim e para você quando nos dispomos a viver por uma causa além da minha e da sua. Sabe que prosperidade não é só sobre você. Prosperidade não é só sobre a sua família e os seus. Prosperidade é sobre entrar em um fluir global de avivamento. Que prepara o mundo para a volta de Jesus. Ei, os campos estão brancos. Por isso que um evento como esse é promovido para que você entenda o nível que você está em Deus, para que você resplandeça a sua identidade de filho próspero e suprido, porque uma vez que você entende isso, você consegue semear, você consegue tocar pessoas, você consegue plantar, porque você já sabe, eu sou, e se eu sou, eu posso dar, se eu tenho, eu posso liberar. Aleluia. Então esse é o clamor do coração de Deus para mim e para você. Como Eliezer, ele profetizou ontem, vai chegar pastor Júnior, vai chegar além disso, vai chegar toda a liderança, fiquem cientes, vai chegar. Mas quando chegar, será que Deus pode contar com um coração fiel? Será que Deus vai contar com o seu coração fiel? Para fazer com que esses recursos fluam para pessoas? O pessoal foi agora para a Bolívia, querido, eles não foram de graça, não. Houve um custo e eles foram os primeiros a investir. Pensa que loucura para o mundo, que insanidade é essa que você dá de si para alcançar pessoas. Mas foi assim que a gente aprendeu com o nosso mestre. Ele deixou toda a sua glória.
Ele deixou tudo que ele tinha com o Pai. Ele veio à terra como um bebê. Meu Deus. Jesus, o Criador, o Verbo que fez todas as coisas, ele se sujeitou, ele entrou de forma legal. Como um bebê que dependia da sua mãe até para comer. Ei, se ele fez, eu posso fazer. Se ele deixou a sua glória, eu posso deixar a minha família em Natal, eu posso deixar a minha mãe, eu posso deixar os meus amigos. Eu posso deixar o meu pastor e a minha igreja que eu tanto amo. Porque ele fez isso por mim. Coube a Deus enviar o seu filho e cabe a mim e a você contar essa verdade para as pessoas. E você não precisa ir para um contexto transcultural para anunciar. Você pode anunciar de onde você está. Sabe aquela chama do primeiro amor? Que você compartilhava todo dia que Jesus era bom. Que você conseguia falar dele com um brilho nos olhos porque você era ciente da transformação que ele tinha feito na sua vida. Deus quer restaurar isso nessa igreja dos últimos dias. Deus quer restaurar a fome por propagar, por anunciar verdades, por mostrar que Ele é o caminho. Sabe, eu percebo mesmo um coração de Deus, um clamor mesmo para que você desperte. Se você está dormindo, desperte. Desperte para anunciar. Para de perder tempo com coisa pequena, com humildez. Com fulano disse isso de mim, fulano disse isso de mim. Não olhou para mim. Para com isso, querido. Vai anunciar. Pega a tua boca, que é o teu púlpito, onde você estiver, e fala, anuncia, propaga. Ei, Jesus é bom, Ele está voltando. Vinde e vede. Aleluia. Sabe, querido, Deus, Ele tem me chacoalhado. Deus, Ele tem me chacoalhado e eu tenho visto as necessidades das pessoas. A gente fez um evangelismo lá no mutirão e a gente foi de casa em casa e a gente chegava nas casas. As pessoas, elas não precisam de um evangeliquez muito robusto, não. Elas precisam do simples. Sabe, o Jesus te ama. Quando é dito com verdade, Ele funciona. E eu cheguei na casa de uma mulher e ela estava tão opressa, chorando, tão abalada, tão desestruturada sem Cristo. E ela dizia assim, não, eu preciso me consertar para ter Jesus. E eu digo, não, vinde como estás. E aquela mulher aceitou Jesus. E o semblante dela foi transformado. Sabe, talvez eu nunca mais veja aquela mulher, mas eu sei porque sei. Que Deus tocou a vida dela e agora ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Aleluia. É sobre tocar pessoas no seu dia a dia. É sobre estar sensível e parar de olhar para si mesmo e liberar uma palavra no seu trabalho. Você não precisa pregar toda a Bíblia, mas você precisa dizer, você está bem? Se você precisar de uma oração, eu estou aqui disponível. É sobre ser resposta com recursos. Sabe que o dinheiro é uma forma de você constranger pessoas. A gente estava esses dias lá em Campina e a gente saiu, a gente estava preparando as marmitas do almoço, tudo. A gente faz tudo no domingo para levar na semana. E eu disse, Vitor, o que vai ser a nossa janta? E ele disse assim, Deus proverá. Não que a gente não tivesse dinheiro, entenda, a gente tinha um dinheiro. Mas é importante você se colocar nesse lugar de dependência de Deus, amém? Ele disse, Deus proverá. E a gente saiu com aquilo. E quando foi de noite, a gente chegou numa padaria para jantar. E estava Tiago Freitas e o Willa, sua esposa. A gente estava lá conversando, sentando junto. Quando foi no final, ele não deixou a gente pagar. E imediatamente veio aquela nota, Deus proverá. Não porque você não tem, mas Ele quer mostrar a paternidade dEle sobre a sua vida. Aleluia. Sabe, a gente não tem todos os dólares, as passagens, mas eu sei que Deus proverá. Porque Ele é o principal interessado em tocar pessoas naquela nação. Aquela nação que já foi palco de avivamentos, ela precisa ser banhada de novo. E nós temos a chama, nós temos o fogo. E o povo brasileiro é bem querido, bem quisto em todo lugar. Existem lugares no Oriente Médio onde o americano ele não entra, mas o brasileiro entra.
Ei, vocês fazem parte desse avivamento dos últimos dias. O pastor sempre disse, ei, aqui vai ser um porta-aviões, um lugar onde as pessoas vão vir e vão ser lançadas. Pastor, está muito perto. Já se manifestou em uma medida, mas vai se manifestar em outra medida, porque daqui sairão para as nações. Muitos irão. E quando eu falo com você que vai, eu também falo com você que envia. Empresários, fiquem prontos. Porque vocês serão participando dessa colheita dos últimos dias, investindo de forma pesada na propagação do Evangelho. Amém? E quando eu falo isso, você não precisa se preocupar de onde vem, não. Porque se Deus ele dá instrução, é porque a provisão já está vindo acompanhada. Se missionários serão enviados, você que tem um chamado para semear, você que empreende com a visão do reino, com a ótica dos céus, você vai ser aquele que vai enviar. E às vezes a gente acha que enviar um missionário é dar uma oferta, orar por ele na hora do culto e tchau. Não, enviar um missionário é você ser fiel e mantê-lo lá. Bispo Guto disse a gente que Gerald Forte, aquele que estava aqui. Existe uma senhora nos Estados Unidos que desde que ele veio para cá, fazem exatamente 10 anos, que essa senhora, ela oferta mensalmente para ele. E você acha que essa oferta é muito grande? Não, mas ela é fiel porque ela entendeu, ei, eu sou participando daquilo que Deus faz no Brasil através desse homem. O irmão Reg, ele conta um testemunho no seu livro, ele diz que às vezes houve uma senhora muito simples, muito humilde, muito pobre, que vinha dar o dízimo de 5 centavos, equivalente à nossa moeda. Na casa dele, ele dizia, Senhor, eu não posso aceitar isso. E o Senhor disse, você pode, porque ela está aplicando um princípio. E quando ela aplica o princípio, abre-se um acesso para que eu possa alcançá-la. Depois ele voltou naquela região, a filha daquela mulher ficou muito rica e ela era dona de metade das propriedades daquele lugar. Então, quando você aplica o princípio, fique certo que Deus é fiel para cumprir. E Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Vamos cantar um louvor, fique de pé, consagre ao Senhor mesmo a sua vida. Diga, Senhor, onde é que eu posso tocar pessoas? É com meus dons, com meus talentos. Ontem a mãe de Cíntia fez minha unha. Ela avodar ao Senhor, porque o trabalho dela é uma adoração a Deus. Então, Deus vai tocar no teu coração, ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Permite que Deus alinhe a motivação do seu coração, o motivo pelo qual você quer prosperar. Na verdade, você já é próspero, mas aquilo que está faltando se manifestar, sonda o teu coração, porque a palavra é a verdade, não existe nada errado com Deus. Então, quais são as motivações que precisam ser alinhadas por dentro? Amém? Vamos nos consagrar ao Senhor.